do bate-papo de hoje é o cristão e as eleições. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o escritor, geógrafo, jornalista com experiência em assessoria de imprensa e jornalismo político, José Caldas da Costa. Caldas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Em breve nós vamos ter eleições municipais em todo o Brasil para renovação do Legislativo e do Executivo nos municípios. E aí eu te pergunto, o cidadão cristão, ele deve ficar alheio à vida política ou ele deve participar? E por quê? Boa noite, Jéssica. Boa noite, amada igreja. O cidadão deve participar, ele não deve se omitir, não, porque nós somos sal da terra e luz do mundo, como Jesus mesmo nos ensinou. Então, é muito importante isso. Nós somos cidadãos, nós somos peregrinos, porém nós somos cidadãos e devemos reconhecer essa cidadania e exercer essa cidadania, levando para a sociedade contemporânea os nossos valores cristãos. Participar dessa maneira, com muita consciência, e eu te digo mais, às vezes a gente fala assim, tem que orar para tomar essa decisão. Por que nós não oramos também na hora da gente decidir o nosso voto, não é? Na hora de participar da política? Então devemos também orar acerca disso e fazer boas escolhas. Tá certo. Você falou aí a passagem bíblica, né? Isso também, esse posicionamento seu também se aplica ao cristão que participa efetivamente ali nas eleições? Porque a gente ouve muito que quem entra para as eleições, o cristão que entra, né, para a política, ele vai se tornar igual aos outros, vai virar farinha do mesmo saco, isso de forma pejorativa. E aí, qual é a sua opinião? O homem e a mulher, né, cristã, ela deve ou ela pode participar efetivamente do campo político? A resposta é a mesma, não só pode como deve, né? Agora, é preciso saber qual é o estágio que essa pessoa está, se ela é uma criança espiritual ou se ela já é uma adulta espiritual, porque nós temos muitas pessoas, assim como no aspecto psicológico, emocional, nós temos muitas pessoas que parece que fixam num estágio infantil, né, que são infantilizadas, e muitas vezes nós também nos comportamos espiritualmente de uma forma muito infantil. E se a gente se descobre infantil, se a gente não pesquisa, se a gente não cresce, se a gente não desenvolve, se a gente não floresce, a política é um campo muito importante da vida humana. A política é um ambiente muito competitivo, e se a pessoa não estiver madura, eu te digo, ela não deve entrar para a política, porque política é uma coisa muito séria. Quando você fala madura, é madura espiritualmente, correto? Dos dois pontos de vista. Mas especialmente nesse momento eu estou falando da maturidade espiritual, né? Porque o próprio o autor de Hebreus, ele chama atenção quanto a isso, em Hebreus 5,12, quando ele fala sobre os rudimentos, né? Ele fala assim, tenho que vos ensinar de novo os rudimentos, eu tenho que dar leite para vocês são crianças, vocês não podem receber alimento sólido. Então, em que estágio da vida espiritual nós estamos? Mas eu falo também da maturidade emocional. Não é sem motivo que a própria Constituição estabelece uma idade mínima para determinados cargos. Por exemplo, para ser presidente da República, a pessoa tem que ter 35 anos, para ser senador da República tem que ter 35 anos, para ser governador tem que ter 35 anos. Eu acho que a lei orgânica dos municípios é que trata desse assunto. Eu não sei se os municípios eles estabelecem esse limite, mas a neurociência hoje tem comprovado que o cérebro humano ele se forma efetivamente por volta dos 30 anos de idade. Então, quando a gente olha e percebe, por exemplo, que o cidadão jovem pode participar do parlamento, é diferente de participar de uma instância muito decisória. Agora é preciso amadurecer, né? Precisa amadurecer espiritualmente também para poder participar desses ambientes, porque senão a pessoa vai ser engolida, vai ser levada, né, pelo ambiente, aquilo que você estava falando. Um ambiente político corrompe, qualquer ambiente que envolve poder corrompe. Pastor Russell Shedd, uma vez fiz uma entrevista com ele, e a gente comentava sobre essa coisa do crescimento dos evangélicos no Brasil, e ele falava assim, eu temo que quando nós formos 50% mais um, nada mude. E sabe que às vezes eu me pego pensando sobre isso, sabe? Nós somos hoje quase
teoricamente maioria, pelo menos que se declaram cristãs evangélicas, e as coisas parecem não mudar, às vezes costumam piorar. Isso é muito ruim, isso depõe contra o evangelho, isso depõe contra o segmento. Então é preciso orar muito, é preciso se preparar muito para poder entrar no mundo da política. Pegando aí essa linha que você falou, você acha que nós, cristãos, devemos votar em outros cristãos? Ou qual é a melhor maneira de escolher um candidato hoje? Ô Jéssica, se você me perguntasse isso há 30 anos, eu te diria que sim, que deve votar. Hoje eu te respondo de uma maneira um pouco diferente. Votar em cristão só porque é cristão, não. Eu preciso analisar qual é a história de vida daquela pessoa, qual é a capacidade real daquela pessoa para exercer um ministério tão importante que é o ministério político. Porque para mim política é vocação, assim como qualquer outra profissão. Ah, política profissional, sim, profissional sim. Não tem problema nenhum a pessoa ser profissional da política, desde que ela seja uma pessoa correta, que tenha uma conduta correta na condução dos assuntos do setor público, né? Então votar só porque é cristão não, tem que ver se tem capacidade. Porque eu vou dizer uma coisa aqui que talvez a maioria das pessoas não goste, mas eu prefiro votar numa pessoa incrédula, mas que é sincera na sua incredulidade, do que votar numa pessoa que fala o nome de Deus, fala em nome da igreja, mas que o comportamento não é condizente com aquilo. Porque pelos frutos conhecereis a árvore, né? Então, os frutos é que tem que testificar daquilo que a gente é da árvore. O fruto que testifica da fertilidade da árvore. Então nós temos que dar bons frutos, nós temos que estar preparados para aquilo. Tá certo. Eu te pergunto também, Caldas, a igreja, ela deve se envolver nisso? Ela deve orientar os seus membros a como votar ou a como participar desse momento eleitoral que o nosso país vive? E até que ponto isso não se torna invasivo ou antiético? Porque aí tem até uma máxima que diz que fé e política, religião e política, elas não se misturam. E aí? A igreja deve ser profética, né? Ela deve cumprir sua missão profética, mas ao mesmo tempo ela tem cidadãos. Então a igreja precisa, enquanto instituição, aí nós estamos falando da igreja institucionalizada, não estou falando da igreja nós, os cristãos da igreja, a igreja deve sim orientar de uma forma genérica sem entrar em particularidades. Orientar no sentido da ética, no sentido de orar, né, na hora de votar, e não entrar nas particularidades, porque cada um tem uma forma de ver a política, cada um tem uma ideia, cada um tem uma concepção da política e dos valores dos princípios da política, né? Um segue daqui, outro segue por ali. O importante é que todos sigam na direção do serviço público. Eu acho que essa orientação é válida. Entendi, tá certo. Aí o nosso tempo tá acabando, mas lá em 1 Timóteo fala que a gente deve orar pelas autoridades. Aí eu te pergunto, aquela autoridade que eu não gosto muito, que eu não me compatibilizo com as suas ideias, mas foi eleita. E aí, eu devo continuar orando por essa autoridade, por esse líder? Sim, claro. Ali, acima de tudo, tem um ser humano também. Devemos orar por ele para que Deus converta o coração dele à boa causa, à justiça. Às vezes as ações das autoridades não nos agradam. Nós devemos orar pelas autoridades, mas não devemos nos curvar às injustiças que elas fazem. Devemos orar por elas para que Deus as salve, para que Deus as resgate e as converta. Porém, devemos orar pelo bem da nação, né? Eu acho que quando a gente ora pela autoridade, a gente está orando pelo bem da nação, mas nós devemos ficar atentos ao que aquela autoridade está fazendo. Nós não devemos nos submeter a sistemas injustos, mas sim estar sempre atentos, orando e vigiando. Tá certo, orar sem cessar. Caldas, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. O nosso tempo é curtinho, mas eu acredito que você acrescentou muito aqui no nosso bate-papo. Você que está nos assistindo, se surgiu alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, manda o seu nome pra gente, manda um WhatsApp pelo WhatsApp da nossa igreja, que a gente está à disposição de todo mundo. Até o próximo domingo. Tchau, tchau. Obrigado. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possam
estar com os irmãos, abençoando-os, guardando-os, e que nesta noite possamos ter o genuíno sentimento de cultuar e adorar ao nosso Deus. Eu quero convidar a você a adorar a Deus, a cultuar ao nosso Deus, a participar deste culto. Nós estamos um grupo no templo, alguns em suas casas, em razão deste isolamento, desta pandemia, mas sabemos que em qualquer lugar, em qualquer circunstância, Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, bem-vindo à Igreja Batista da Praia. Nosso desejo sincero é de prestar um culto ao único que é merecedor da nossa adoração e do nosso louvor. Que possamos ler a palavra do Senhor, que o mesmo Espírito que revelou aos profetas, aos evangelistas e a todos quantos foram inspirados por este Espírito a escrever a palavra de Deus, que o mesmo Deus e o mesmo Espírito nos capacite na revelação para que possamos entender a palavra de Deus nesta noite e ela possa dar muitos frutos em nossas vidas. Por isso nós vamos orar ao Senhor, suplicando que o Senhor nos alcance de uma forma muito especial neste culto, que o Senhor aceite o nosso culto como uma expressão sincera dos nossos corações, como reconhecimento e gratidão de tudo quanto o Senhor tem feito, de tudo quanto o Senhor tem realizado e especialmente de quem Ele é em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te exaltamos por este momento de culto em nossas vidas. Oferecemos este culto de todo o nosso coração ao Senhor, que Tu possas aceitá-lo, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que ao final deste culto tenhamos a certeza de que estivemos na Tua presença, de que fomos tocados pelo Teu Espírito, que a Tua palavra nos fale de uma forma muito especial nesta noite. Aceita, Senhor, este culto. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. A alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus.
Desejo convidar a você a ler um texto da Palavra de Deus conosco. Nós escolhemos dos textos na segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 a 18, e também na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Vamos ler esse texto da Palavra de Deus. E assim nos fala a palavra. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada no meio de muitos, faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, porquanto as que se não veem são eternas. Temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Que o Senhor aplique a sua palavra lida em os nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for.
Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Queridos irmãos, durante todo o mês de outubro, nós refletimos sobre a vontade de Deus. O que fazer para compreender como saber de fato se estamos na vontade de Deus, quais são os obstáculos da vontade de Deus, o que fazer antes de sair da vontade de Deus. Enfim, nós entendemos e repetimos sobre o grande desafio da vida cristã. E mais uma vez quero repetir, porque a repetição é um processo pedagógico, uma didática muito importante para que possamos tomar conhecimento e aprender de fato. Então eu quero voltar a repetir que o nosso grande desafio é entender, conhecer e, sobretudo, viver a vontade de Deus. E este momento é o grande momento da nossa existência, pois é o nosso grande desafio desde aquele dia que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, aquele memorável dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, aquele grandioso dia quando fomos selados com o Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento Deus começou a dirigir as nossas vidas. E com alegria aguardamos e com grande expectativa e esperança o grande momento quando o Senhor nos levará para viver para sempre com Ele na eternidade. Mas enquanto isso, o que devemos fazer? E percebemos que a sociedade e a humanidade vivem cada dia dias mais difíceis e mais complicados, situações complexas jamais vividas ou que imaginávamos que poderíamos estar vivendo como eu e você estamos passando nesses dias. O que isto nos quer ensinar? O que isto nos quer dizer? O que precisamos descobrir diante de todos os fatos, acontecimentos e circunstâncias que estão em nossa volta, que estão a nos envolver? E é nesta linha de raciocínio e de pensamento que quero conversar com os irmãos e refletir com os irmãos sobre a grande descoberta. A maior de todas as descobertas que alguém pode fazer
o que pode acontecer nesta vida. E eu lhe pergunto, a vontade de Deus é um mistério incompreensível ou é algo que podemos saber? A vontade de Deus é um mistério incompreensível ou algo que podemos saber? Que pensamento vem à sua mente quando é mencionado a vontade de Deus? Sua resposta é grande parte moldada e reflete a sua compreensão do Senhor, a sua experiência com o Senhor, a sua fé no Senhor, como você o vê trabalhando e agindo na sua vida e neste mundo. A vontade de Deus é simplesmente seu propósito e plano específico para cada vida individualmente. Então a vontade de Deus é o propósito e o plano específico dele, do Senhor, para você e para mim. Aí pensamos a vontade conhecível de Deus. Como posso conhecer esta vontade de Deus? Há muitos estão enfraquecidos, fragilizados, afastados do Senhor, por não entender, por não compreender e por não viver esta vontade de Deus para a sua vida. Ou nós vivemos a vontade de Deus ou nos afastamos desta vontade de Deus. Existem muitos conceitos equivocados, muitos conceitos errados a respeito da vontade de Deus. Por isso que precisamos de um entendimento correto, mas correto sim, das Escrituras Sagradas, para fazer boas e acertadas escolhas, entender de forma correta, bíblica e espiritualmente. A vontade de Deus não é um conhecimento místico, não é. Reservado apenas para algumas pessoas, também não é. É para todos os que desejam se submeter à vontade de Deus. Para todos quantos desejam obedecer esta vontade. As Escrituras nos fornecem orientações sobre a vontade de Deus em muitos textos bíblicos. Mas deixe-me usar um destes textos. Especialmente o texto quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, isto é, na sua carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 e 2. Versículos estes que conhecemos de fato. Então este versículo nos chama a atenção e nos diz assim, deixe-me ler o texto da palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro ponto que quero destacar. Apresente seu corpo como um sacrifício de adoração a Deus. Quando lemos um texto em que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18 e 19, Paulo instrui e orienta aquela igreja e a nós também desta forma, versículos 18 e 19 do capítulo 1 da primeira epístola de Pedro. Diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram,
mas foi pelo precioso sangue, como o de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Nós fomos criados por Deus. Nós fomos redimidos por Deus através de Jesus Cristo. Nós fomos transformados e regenerados. O Senhor nos criou e o Senhor nos comprou. Resgatar significa comprar novamente. E foi isso que Deus fez. Deus nos criou e depois Deus nos comprou, nos resgatou através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E agora nós somos salvos e vivemos uma vida para Ele. Quando o texto nos convida a apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo ou um sacrifício de adoração a Deus, isso envolve primeiramente o meu viver. Sim. Paulo diz: o que roubava, não roube mais, o que matava, não mate mais. Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura, e o meu viver, isto é, o meu proceder, o meu pensar, o meu agir, há de refletir a vontade de Deus, e sobretudo, há de ser um sacrifício de adoração. O meu agir, o meu viver, o meu falar, o meu andar, o meu decidir, há de ser uma adoração a Deus. Então, primeiramente, eu preciso entender que o Senhor me transformou, o Senhor me regenerou, e a grande, maravilhosa vontade dEle é que eu apresente a minha vida, o meu corpo em sacrifício de adoração a Ele. Significa o meu viver completa e plenamente oferecido a Deus, derramado diante do Senhor. Sim, como oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta apresentação do meu corpo envolve o meu viver completamente, todos os meus dias, todas as minhas ações, na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, aonde eu for, por onde eu for, eu haverei de viver para a glória de Deus. Paulo diz: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. O apresentar o meu corpo como um sacrifício de adoração a Deus envolve uma vida de santidade. Isso é, uma vida agora separada. O que eu praticava e o que eu fazia, eu já não posso fazer mais. Agora vivo uma vida separada para o louvor de Deus, correndo não mais para o pecado, mas correndo do pecado. Posso tropeçar? Posso, mas não tenho prazer, e lá não fico. Me levanto e volto a adorar ao meu Deus, a servir ao meu Deus. Uma vida de santidade significa que vou buscar me aproximar do Senhor através da sua palavra, através dos seus ensinos. Sim, com um tempo específico diante dele em oração, de leitura da sua palavra diariamente, analisando e refletindo se a minha vida está de acordo com a vontade dele, se o meu falar e o meu proceder reflete que sou discípulo de Jesus Cristo, que ele habita em mim, que ele vive em mim. Porque esta é a verdade da vida cristã. O que há de nos fazer viver a eternidade nos céus é a nossa experiência com Cristo, e ela há de ser refletida no nosso viver diário e numa vida de santidade. E que nós precisamos ter absolutamente uma vida de santidade e não de conformidade. Daqui a pouco falaremos sobre isto. Sabe, devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício de adoração a Deus. Um culto aceitável para Deus, em espírito e em verdade. Não adianta a gente vir à igreja e ter belas músicas e belas canções e
se o nosso culto não é uma expressão do nosso viver, da nossa santidade, e se o nosso coração está quebrantado e submisso ao Senhor no momento que estamos prestando o culto a Ele. Então, é uma vida e um culto aceitável, significa um culto verdadeiramente onde eu não venho buscar bênçãos ou buscar algo, não é uma troca, não é uma comercialização como muitos cultos e muitas igrejas que convocam e convidam pessoas para receberem algo, e elas vão porque elas querem receber algo. Não é isso. Quando eu vou à igreja, eu vou com o meu sentimento de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, e que o Senhor aceite o meu culto e a minha oferta de louvor e adoração, o meu viver no altar do Senhor como algo agradável em relação ao meu viver e à minha santidade. Nós precisamos prestar um culto a Deus em santidade, antes de nos preocuparmos com a quantidade de pessoas nos bancos, antes de nos preocuparmos com a liturgia, antes de nos preocuparmos com o ambiente sinestésico, onde luzes e todo o ambiente é propício a que pessoas tenham sensações e sentimentos. Eu e você precisamos nos preocupar verdadeiramente em um viver que agrade a Deus, em santidade, em um culto que nos dirigimos para oferecer tudo o que somos e temos ao Senhor. E com o meu espírito e com a minha mente estou aqui na igreja diante do Senhor para oferecer o meu culto ao Senhor como expressão do meu amor a Deus, como expressão do meu reconhecimento que Jesus morreu na cruz em meu lugar e Ele me resgatou, como sentimento de esperança, porque vou viver na eternidade com Ele, com sentimento de vitória, porque o Senhor está comigo. Este deve ser o meu culto. Mas segundo também, eu preciso não me conformar com este mundo. Não é isto que o texto diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. E fazemos isso, como falamos, no viver em santidade e no culto aceitável. E Paulo diz: santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis. O culto aceitável a Deus é um culto, como vimos aqui, um culto santo, agradável a Deus. O vosso culto racional fazemos com sentimento, com a mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século. E o que está acontecendo com a igreja em nome de algo contemporâneo, em nome de algo moderno, em que a igreja está se preocupando muito mais em adesão, em números, do que em transformação e santificação. Não faz muito tempo, alguns domingos atrás, quando alguém proferiu uma mensagem dizendo que precisamos atualizar, precisamos contemporaneizar a palavra de Deus. Mas como fazer isso? Eu preciso, sim, atualizar do ponto de vista, talvez na linguagem, talvez na forma de apresentar, mas não posso negociar os princípios bíblicos da palavra de Deus. Isso não. Eu não posso, e Stott diz que nós somos a ponte entre a Bíblia, o mundo bíblico, e o mundo contemporâneo. E ele diz que há dois grandes extremos de perigos. Um é cairmos no escapismo. Escapismo é quando lemos o texto de forma literária, bíblica, e ali ficamos naquele contexto sem conseguir aplicar a nossa realidade. Isso chama-se de escapismo. Mas ele falou que o outro extremo é cairmos no conformismo. Isto é, cair na forma, nos moldar ao mundo. E o que fazemos muitas vezes é pegar um texto para justificar as nossas atitudes e ações, e então moldamos a vida cristã, o ensino da palavra de Deus, a nossa forma de viver e a nossa comunidade. Então muitos dizem assim: vocês não conhecem a minha comunidade, eu preciso contemporaneizar, eu preciso atualizar a minha comunidade. Sim, é verdade, você tem uma comunidade que precisa entender, mas eu não posso simplesmente dar forma aos textos bíblicos
para ajustar a realidade do povo que eu vivo. Eu tenho que transformar o povo. Quando não há transformação, não há ensino. Quando não há transformação, não há mudança. A graça que não transforma, essa graça não salva. Por isso Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo também na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O grande segredo é como viver neste mundo, mas não negociar os princípios bíblicos ou de Deus. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Quando o Senhor escreveu, o Senhor inspirou homens que escrevessem a sua palavra, o Senhor, na sua infinita sabedoria, sabia que todos os textos seriam aplicáveis para qualquer cultura, qualquer povo, qualquer língua, qualquer nação, em qualquer tempo. Sim, adaptando, atualizando no sentido da gramática, no sentido das palavras, no sentido desta forma, mas não mudando os princípios, jamais isto. Não mudando para que possamos aceitar coisas que pertencem ao mundo, que são do mundo. Jesus, aliás, João, a palavra de Deus é muito clara, quando o Senhor disse: quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Precisamos entender claramente que não há uma relação entre os conceitos do mundo, que cada dia mais se afastam dos princípios bíblicos e divinos, cada vez mais deturpam a palavra de Deus e a vontade de Deus. Não pode haver, eu não posso coabitar, eu não posso conviver, eu não posso aceitar esses princípios que ferem a palavra de Deus. Quando um juiz dá uma sentença, como tivemos essa experiência, entre a lei humana dos homens, escrita pelos homens, em vez das leis divinas da palavra de Deus, há algo errado. Eu estou tentando conformar o texto bíblico à realidade deste povo e de uma geração que jaz no maligno, porque o príncipe deste mundo é o diabo, e as concepções e os conceitos equivocados de uma sociedade que está caminhando distante, cada vez mais distante do Senhor, não pode afetar a igreja. Qualquer coisa que não tenha Deus, nós não fazemos parte. Qualquer coisa que não tenha o princípio da adoração e da submissão e da reverência à palavra de Deus e à vontade de Deus, nós não podemos aceitar nem conviver. Por isso, não se conforme a este mundo. Observe os conceitos dessa sociedade, aquilo que está tentando ser inculcado em nossa mente. Não se conforme a este mundo. Que a sua mente seja moldada e transformada pelo poder de Deus e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa, que seja transformado pela renovação da sua mente. Tudo começa na nossa mente, não é isso o texto diz? Mas transformai-os pela renovação da vossa mente. Porque tudo começa na minha mente. Quando a minha mente começa a ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, o meu linguajar, o meu viver, as minhas ações começam a ser mudadas. Então, todo o meu proceder e o meu agir precisa ser transformado pela renovação da minha mente, porque o Espírito Santo há de transformar a minha mente. E eu começo a perceber e a crer, porque essa é a grande luta do cristão. Muitos estão na igreja cantando, vivendo, mas a sua mente ainda não foi transformada. Vivem cantando, mas a sua mente é de alguém que jamais tenha conhecido a Deus. E há um grande conflito no sentimento, nas emoções e no corpo, porque a mente não foi transformada. Enquanto a nossa mente não for completamente transformada para a glória e pelo poder de Deus, não vamos compreender jamais a vontade maravilhosa de Deus, jamais vamos realizar a vontade de Deus. A nossa mente precisa ser transformada pelo poder de Deus, e essa mente só há de ser transformada ao estudar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus,
a colocar na mente a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus. A mente só há de ser transformada mediante a palavra de Deus. E sempre em um relacionamento íntimo com Deus, que é construído em uma vida de oração. Então, quando fazemos isto, quando de fato oferecemos o nosso corpo como sacrifício de adoração a Deus, através do nosso viver, através da nossa santidade, através de um culto racional como fazemos, onde entregamos ao Senhor, um culto seja aceitável ao Senhor, quando nós não nos conformamos, não tomamos a forma do mundo, não absorvemos os conceitos pecaminosos do mundo, mas quando nós somos transformados pela renovação da nossa mente, algo de extraordinário e maravilhoso nos acontece. Nos diz que quando isso acontece, nós experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu e você, se nós desejamos de fato conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos de fato apresentar o nosso corpo como sacrifício de adoração através do nosso viver, uma vida de santidade, onde nos separamos para dedicar-nos ao Senhor, em uma vida aceitável, num culto aceitável, não dando forma ao mundo, não nos conformando com este mundo, mas transformamos a nossa mente. Deixe caminhar para o final, lendo alguns textos da palavra de Deus. O primeiro texto é o texto que quero trazer à sua mente. Isso é muito importante, porque é a palavra de Deus que de fato transforma e renova a nossa mente. Quando Paulo escreveu nos Romanos capítulo 6, versículos de 12 a 19, Paulo diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Que Deus te faça entender esta palavra. Deixe-me ler outro texto da palavra de Deus, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Efésios, Paulo escrevendo nos Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, Paulo diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Que esse texto seja verdade na minha vida e na sua vida. Vamos orar ao Senhor para que isso possa de fato ser vivido por nós. Deixe-me ler outro texto aqui também. Paulo escrevendo
aos Efésios, capítulo 5, versículos de 7 a 17, Paulo diz: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referi é vergonha. Mas todas estas coisas, quando provadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Que Deus possa também fazer esta palavra dar fruto em sua vida. Deixe-me ler mais outro texto. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, 13 a 16. Pedro diz: porque isto, sigindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos moldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? E o último texto que eu quero ler para a sua reflexão, na primeira epístola de João, capítulo 12, versículos de 5 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Você crê nisto? Você não quer viver essas verdades absolutas, promessas maravilhosas da palavra de Deus? Apresentar-se ao Senhor, meus irmãos, como um sacrifício vivo, não é um evento único, mas um ato diário e, digo mais, às vezes, de hora em hora, de submissão à vontade de Deus em todas as áreas da sua e da minha vida. Se você estiver se afastando do altar, confesse e volte atrás. Transforme a mente, e essa transformação que eu e você precisamos fazer e ter sempre é um processo longo e contínuo. Mas não acontecerá se você não ler a Bíblia, não ter tempo em oração. Faça disso uma prática diária, bem como o seu tempo de culto a Deus. Que possamos entender qual seja a boa, agradável vontade do Senhor. Que possamos ser obedientes, submissos, em cumprir a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças
tens feito tanto por mim. Da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Vamos terminar o nosso culto com uma oração. Te agradecemos, ó Deus, por esta noite, por este culto, pela Tua palavra, pelos textos que lemos, pelas músicas que cantamos e ouvimos, pela Tua palavra proclamada nesta noite. Que todos nós possamos viver a maior de todas as descobertas, a Tua vontade em nossa vida. Afasta de nós, Senhor, tudo e qualquer coisa que não te agrada. Transforma as nossas mentes para que possamos viver para te servir, te honrar e te glorificar. Nos dá uma noite de paz na tua presença. Guia-nos sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo possam ser com todos os filhos de Deus, espalhados em toda a face da terra, agora bem como para todos sempre. Amém, amém. Deus os abençoe. Deus abençoe. Paz e graça sobre a sua vida. Amém.